Amanhã é o dia da poesia. Ela é considerada um texto mais erudito, diferente. Na época de escola, todo mundo já estudou um pouquinho sobre poesia. Ela pode ter diversos formatos, pode ter rimas e pode ser usada também como uma forma de protesto e até mesmo de discussão de temas. Quem bate um papo com a gente sobre esse assunto é o Pedro Lucas Moro, que é poeta. Bem-vindo. Obrigado, Elaine. Bom, a gente falar de poesia hoje para o jovem não é uma coisa muito comum, né, Pedro? Não, hoje em dia o jovem ele tá um pouco mais afastado desse mundo, né? Tá curtindo mais aventura, livros de crônicas talvez que sejam mais curtas? E eu penso também que a poesia que o jovem conhece na escola, na educação, é uma poesia muito distante dele, né? Não é aquela coisa que sensibiliza o jovem hoje em dia, né? Fica difícil conquistar esse jeito. Fica bastante difícil. Agora, a gente tem visto muito poesia em músicas também, né? Sobretudo algumas músicas de protesto, até em raps, né? Sim. A poesia, hoje em dia, ela tem que tomar essa forma, né? Tem que entrar na música, tem que tomar uma forma um pouco diferente, um pouco mais rápida, mais curta, para poder tomar a atenção do jovem, né? Que a gente vive um mundo muito corrido e concorre com muitas outras coisas, né? O que te levou a fazer poesia? Eu sempre falo que é a questão de mostrar o que eu sinto e tentar sensibilizar o outro a partir do meu ponto de vista, né? Da minha óptica. Então, eu gostaria de fazer o outro sentir aquilo que eu senti no momento que eu vivi e que me inspirou a escrever. E você escreve que tipo de poesia? Qualquer tipo de poesia que me passe pela cabeça, por exemplo, numa ocasião eu posso estar lidando com uma pessoa muito difícil e eu posso estar pensando, putz, como é que eu vou fazer para lidar com esse sentimento dentro de mim, né? Vira poesia. Vira poesia. Ou, observando a natureza, me sensibilizou, vira poesia. Você acredita que essa é uma forma, talvez até de lidar melhor com as questões da existência, com as dificuldades da vida, os dissabores e, claro, com as coisas boas também? Eu penso que sim. Eu digo que é uma segunda terapia, né? Você poder colocar em palavras o que você está sentindo para você poder ter uma noção maior do que é aquilo que está te habitando, né, naquele momento. E acontece, às vezes, de você escrever e depois ler aquilo e falar, uau, de onde eu tirei essa inspiração? Até assustar ou é difícil isso? Sim, é muito comum. Eu converso com alguns colegas poetas também que falam isso. É como se fosse um vento entrando pela janela, subitamente, e depois você olha e fala, nossa, eu não sabia que eu era capaz disso, né? Ou de onde isso veio, né? Uhum. Agora, você é bastante jovem, né? Quando você diz que você é poeta, que você escreve poesias, como é que é a receptividade aí no seu meio? Ou, de repente, pessoas da mesma idade que não te conhecem, como é que o pessoal recebe isso hoje? Eu poderia dizer que o público que eu tenho, assim, é um público um pouco mais velho, né? Os jovens, eles ainda... Eu tento fazer uma poesia que seja um pouco mais cativante para o jovem, porque hoje em dia tem muitas outras coisas para competir. Então tem que ser uma poesia um pouco mais fácil de entender, um pouco mais sensível a ponto de fazer o jovem se sensibilizar, né? Diante de tanta coisa que o distrai, né? Agora, quando a gente fala em poesia como forma de discussão e até de debate, é difícil tocar o coração do outro, é difícil pensar em formas de atingir o coração do outro? É bastante difícil, né? Nos tempos que a gente vive, a gente está muito dessensibilizado, né? Então, a gente precisa muitas vezes encontrar a palavra certa, no momento adequado, colocar uma musicalidade, uma sonoridade, uma rima, para poder tocar, para a pessoa se cativar, falar, nossa, gostei desse poema, por que eu gostei? Aí ela vai ver a letra certinho, o que ele está querendo dizer, né? Quando a gente aprende lá na infância sobre poesia, sobre a sonoridade da poesia, a rima, é como se aquilo se tornasse uma coisa motivadora para a gente tentar fazer rimas também, né? Você acha que isso foi cada vez mais instigado em você para você chegar onde chegou hoje? Eu acho que sim, porque desde o ensino médio, ensino fundamental, quando a gente tem contato com os poetas, os consagrados, né, que a gente diz, apesar de eles estarem muito distantes, eles têm a beleza deles, têm a sabedoria deles, né, como Camões, Fernando Pessoa, Augusto dos Anjos. Então, a partir deles, você se sensibiliza, algo te toca que muitas vezes não sabemos explicar o quê, e aí você passa a estudá-los e a querer imitar, e aí você acha seu próprio jeito de fazer poesia. Uma coisa interessante que eu me lembrei agora é que eu tenho um amigo que toda vez que ele fazia arte, quando ele era pequeno, hoje ele é advogado, ele dizia que o pai dava como castigo decorar uma poesia de um poeta assim, daqueles mais difíceis.
E aí era a lição dele. Daí ele fala que hoje ele tem mais cultura por causa dos Sim. castigos que ele recebia. Acabou tornando ele se tornou culto através de uma punição, né? Eu diria que a poesia devia entrar na vida das pessoas de uma maneira mais leve. Menos obrigatória, né? Assim, você acha que é mais fácil tocar as crianças com poesia do que tocar os adultos? Tudo depende da poesia, né? Hoje a poesia ela tá nas músicas infantis, porque tudo que se escreve é poesia, né? Então, nas músicas infantis, eu cresci ouvindo dezenas, né? Tocam a criança e acho que criam um espaço dentro dela para quando ela crescer, ela ter condição e afinidade com esse tipo de coisa, para poder ter mais interesse na poesia adulta. E você acredita que os pais têm um papel fundamental nisso? Que seria, de repente, importante que os pais comprassem mais livrinhos de poesia, ou até quem não pode comprar, baixar ou imprimir poesias para motivar as crianças a terem esse outro olhar, esse olhar mais sensível a esse tipo de texto? Com certeza, como eu tinha te dito, nós estamos dessensibilizados hoje, né? E os pais também. Então, muitas vezes, eles são omissos com a educação da criança, a educação emocional da criança. Então, passa despercebido. Hoje em dia, você dá um tablet na mão de uma criança e deixa. Ela parou de chorar, então o problema está resolvido. De repente, conversar sobre a poesia, tentar fazer com que a criança entenda o que significa aquele texto, que às vezes vem de um formato diferente, né? É até uma forma de aproximar os filhos dos pais, que é uma coisa que hoje está meio distante. Exatamente. Eu cresci ouvindo o que meus pais ouviam, né, na música. Então, isso hoje eu devo muito a eles por isso. Porque hoje o meu gosto e o meu interesse pela letra, pelas questões que as músicas mais profundas tratam, eu devo tudo a eles nesse quesito também, né? Então, para comemorar o Dia da Poesia amanhã, fica uma dica para os pais, né? Sim. Para colocarem poesia na vida das crianças. Poesia através da música, das cantigas, dos pequenos textos que as crianças que estão se alfabetizando agora possam acessar. Legal. Muito obrigada pela participação, viu? Imagina.